De todos os profetas, dizem que Isaías foi quem viu o Messias com mais clareza. E as profecias dele, nossa, são tão inacreditáveis que por séculos geraram um debate gigantesco. Então, vamos direto ao ponto e entender essa história. E a grande questão que ficou no ar, por séculos, foi a seguinte: será que as profecias de Isaías eram tão, mas tão precisas, que só podiam ter sido escritas depois que tudo aconteceu? Pensa bem, muitos críticos batiam nessa tecla. A precisão era tanta que para eles não podia ser uma profecia de verdade. E essa era uma dúvida que parecia sem solução, até que o acaso literalmente mudou o rumo da história. É que a resposta para esse mistério todo não estava guardada numa biblioteca chique ou num arquivo secreto, não. Ela estava lá, escondida no meio do deserto, esperando para ser encontrada por puro acidente em 1947. E a história é daquelas que parece coisa de cinema, sabe? Em 1947, um jovem pastor beduíno perde uma cabra. Para tentar achar o bicho, ele joga uma pedra dentro de uma caverna. E aí, ele ouve um barulho estranho de cerâmica quebrando. Curioso, ele entra e o que ele acha? Uns potes de barro bem antigos, cheios de pergaminhos. Mal sabia ele que o que ele encontrou ali ia simplesmente virar de cabeça para baixo tudo o que a gente pensava saber sobre esses textos. Mas afinal, o que eram esses pergaminhos? Bem, eles ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Pensa neles como uma espécie de biblioteca antiga, copiada com um cuidado absurdo por um grupo judaico chamado essênios. Esses caras eram escribas super dedicados que decidiram viver no deserto, esperando o Messias e, enquanto isso, preservando as escrituras com a própria vida. E a dimensão dessa descoberta é difícil até de descrever. Foram achados manuscritos de todos os livros do Antigo Testamento, mas a grande surpresa, a cereja do bolo, foi um rolo completo do livro de Isaías. Completo, do começo ao fim. Isso, gente, foi simplesmente sensacional. E com esse tesouro em mãos, os estudiosos puderam fazer algo inédito. Pela primeira vez, era possível pegar dois pontos da história, separados por mais de 1000 anos, e comparar. Era a chance de ouro para ver se o texto tinha sido transmitido direitinho, sem alterações. Vamos dar uma olhada nessa linha do tempo para entender o impacto disso. Olha só, até 1947, o manuscrito mais antigo que a gente tinha de Isaías era o tal do Códice de Alepo, de mais ou menos 930 d.C. Aí, com a descoberta em Qumran, a gente passou a ter um texto de 150 a.C. De uma hora para outra, a gente viajou mais de 1000 anos para o passado na história desse texto. É um salto gigantesco. E aí veio a pergunta de $1.000.000. Como esses textos se comparavam? De um lado, o Códice de Alepo, que veio lá de 930 d.C. Do outro, o pergaminho de Isaías do Mar Morto, que é de 150 a.C., ou seja, mais de 1000 anos de diferença entre as cópias. A grande dúvida era, será que a mensagem mudou ao longo de todo esse tempo? E a resposta foi de cair o queixo. Quando os especialistas compararam os dois textos com mais de 1000 anos de distância um do outro, eles eram praticamente idênticos. Isso mostrou de uma forma impressionante o cuidado absurdo que os escribas tinham. Eles tinham técnicas super rigorosas para garantir que nada, absolutamente nada, fosse alterado. A mensagem foi preservada com uma fidelidade que é difícil de acreditar. E pronto, isso acabou com o debate. Aquele argumento de que, foi escrito depois, caiu por terra. A descoberta provou, sem deixar nenhuma dúvida, que o livro de Isaías, com todas aquelas profecias super detalhadas, já existia séculos antes dos acontecimentos. Não era um relato do passado, era uma profecia de verdade. Ok, então, com a autenticidade do texto fora de questão, a gente pode mergulhar no que ele realmente diz. Vamos olhar de perto para o conteúdo, para as profecias em si e ver o que elas revelam. E se tem um lugar para começar, é o capítulo 53 de Isaías. É impressionante. Ele descreve um Messias que sofre, sabe? E com tantos detalhes, mas tantos detalhes, que alguns rabinos antigos até chamavam de o capítulo proibido. A semelhança com a história de Jesus é tão grande que parece que só faltou colocar o nome dele ali. Tem outra passagem em Isaías 9 que mostra como essa figura era complexa. Olha que interessante. O texto diz, porque um menino nos nasceu. Isso aponta para a humanidade dele, certo? Nasceu como qualquer pessoa. Mas logo depois diz, um filho se nos deu. Percebe a diferença? Um filho não nasce. Ele é dado, porque ele já existe, ele é eterno. E para não deixar dúvida, os títulos que vêm depois são Deus Forte, Pai da Eternidade. É a união do humano e do divino numa só pessoa.
Mas a visão de Isaías não parava só na figura do Messias, não. Tem um outro exemplo de precisão que é quase inacreditável. Ele chegou a dar o nome de um rei estrangeiro, mais de 150 anos antes do cara nascer. É a famosa profecia de Ciro. Pensa só, uns 150 anos antes de acontecer, Isaías não só disse que os judeus que estavam cativos na Babilônia seriam libertos. Ele foi além. Ele disse quem ia libertar eles e deu o nome, Ciro. E o que a história nos mostra? Exatamente isso. O rei Ciro, da Pérsia, conquistou a Babilônia e publicou um decreto liberando os judeus para voltarem para casa. E ainda ajudou a financiar a reconstrução. É uma profecia que bate com os registros históricos em todos os detalhes. Então, no fim das contas, a história dos manuscritos do Mar Morto é muito mais do que só arqueologia. É a prova viva de uma mensagem que foi guardada com um cuidado imenso, passada de pai para filho, de geração em geração, uma mensagem que sobreviveu à queda de impérios, sobreviveu a tudo para chegar intacta até os dias de hoje. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Se uma mensagem se provou tão bem preservada e tão precisa em relação a coisas que já aconteceram, o que isso sugere sobre as partes dessa mesma mensagem que falam do futuro que ainda não se cumpriram? Fica aí uma ideia bem forte para a gente pensar a respeito.